Boa noite, bem-vindas ao Pausa Zen, nossos encontros de segunda-feira aqui no Instagram. Começamos sempre com um chazinho, momento para começar a semana desacelerando. Porque por aqui a semana já começou corrida acelerada e por aí. E eu chego aqui hoje nessa segunda-feira bem cansada. Sabe quando a gente já começa a semana com a energia baixa? Sabe quando tá lá, a bateria do celular tá bem no finzinho? Essa semana eu comecei assim, com a energia um pouco mais baixinha por aqui. Parece que eu corri uma maratona. Tá recém começando o mês. E parece que eu já corri uma maratona inteira. E aí tava aqui pensando, né? Porque eu não fiz nenhuma atividade física que me cansasse tanto. Mas foi o efeito de muitos pensamentos. Uma mente muito acelerada. Para quem me acompanha aqui, eu já trouxe aqui em outras lives, nos encontros, nas masterclass, nos nossos encontros online aqui, que por aqui eu luto também com uma mente ansiosa, uma mente agitada. Não se iludam aqui nas práticas, não pensem que o mar está sempre calmo por aqui. Às vezes o tempo muda inesperadamente, de repente o tempo se agita e quando vemos estamos aí lidando com algumas pequenas tempestades que são naturais, que fazem parte do ciclo, dos ciclos da vida. Então, temos momentos de calmaria e temos momentos de mar agitado também, e faz parte. E o que a gente luta aqui, o que a gente treina aqui, né, nesses encontros, é treinar uma musculatura. Então, para lidar com um pouco mais de calma e serenidade quando a gente se sente no meio de uma situação que nos desafia um pouco mais. Que nessas últimas semanas foi o que aconteceu por aqui. Então, alguns eventos que eu não tinha programado, que chegaram mudando tudo. E não mudando tudo, mas mudando um pouco do que eu estava ali tentando planejar. E a gente não tem controle, né? É um exercício para a gente perceber na prática que a gente não tem controle de tudo. E incrível como algumas situações assim disparam alguns gatilhos. E aí a nossa mente se agita e são muitos e muitos pensamentos que vêm nos visitar, sem que a gente tenha convidado eles, né, conscientemente, mas eles vêm e eles chegam. E até vou fazer uma pergunta aqui, vocês têm alguma ideia de quantos pensamentos temos em um único dia? São vários, mas o que vocês acham? Centenas? Milhares? Centenas de milhares? Deixa eu ter um número aí. Então, a neurociência, ela vem estudando um pouco, né? Vem trazendo cada vez mais conhecimento pra gente nessa área. Então, da nossa mente, das nossas emoções, dos pensamentos. E eu estava pesquisando, porque quando eu vi, eu estava no meio de um turbilhão de pensamentos. Eu disse, eu vou pesquisar, vou ver quantos pensamentos temos em um único dia. Ó, Simone, uns 1000. Andréia, milhares? Milhares, é isso. Então eu fui pesquisar e eu cheguei aqui nos dados de uma universidade do sul da Califórnia, que diz que a gente tem, em média, 70 mil pensamentos por dia, o que equivale a uns 3.000 pensamentos por hora. É bastante, 70 mil pensamentos por dia. E eles aprofundam esse estudo dizendo que eles chegam a alguns resultados que de 80 a 90% desses pensamentos não são tão úteis assim. Seriam pensamentos que se repetem, aqueles pensamentos circulares que ficam orbitando a nossa mente, sabe, aqueles pensamentos repetitivos, padrões que a gente repete, alguns medos, algumas histórias que a nossa mente fica resgatando do passado, alguns medos do futuro que a gente busca em ficar repetindo para nossa mente.
né? Então, desses 70 mil pensamentos, 80, 90% deles seriam inúteis. E olha o que a gente gasta de energia, né? O nosso cérebro, ele gasta grande parte da energia do nosso corpo com esses pensamentos. Então, não à toa, eu comecei a semana aqui me sentindo muito, muito cansada. Meus pensamentos equivalem a 24 horas, não sei numerar. Ansiedade extrema. É isso. Eu acho que é um desafio da nossa época, né? Lidar com a ansiedade, lidar com esses pensamentos acelerados. Vocês conhecem Augusto Cury? Ele fala, né? Pensar é bom, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida. Uma emoção equilibrada e um intelecto criativo e produtivo. Então é isso que a gente faz aqui, porque embora a gente tenha consciência disso, a gente sabe que não é favorável para nós ficar nesses pensamentos, né, nesse círculo de pensamentos que se repetem e sem conseguir parar a mente. É muito difícil colocar isso em prática. Então, a neurociência nos traz os dados, psicólogos, né, psiquiatras, a filosofia antiga, e até me lembrei de alguns estudos que faço e de filosofias que já trazem esse conhecimento para a gente da importância da gente cuidar dos nossos pensamentos, né? E eu separei alguns trechinhos aqui para compartilhar com vocês. E aqui o Bhagavad Gita é um clássico aqui da literatura e da filosofia hindu, de mais ou menos, que é de aproximadamente 5.000 anos. Ele fala: domina teu coração, concentra tua mente sobre teu eu interior e não a deixes vaguear nem ocupar-se com pensamentos estranhos. É isso, quando a gente vê os pensamentos estranhos chegam, né, sem ser convidados, e estão aqui na nossa mente. Então, domina o coração e concentra a mente. Não deixa a mente solta, né, vagueando e se ocupando com pensamentos estranhos. 7.000 anos. Aí trouxe aqui também os trechinhos do Dhammapada, Buda, aqui 500 anos antes de Cristo, que fala: seu pior inimigo não pode prejudicá-lo tanto quanto seus próprios pensamentos. Purifica tua mente e tua vida se transformará. Em nossos pensamentos fazemos nosso mundo. A Nina está aqui nos acompanhando. Escutam a Nina de fundo? E vou trazer um trechinho aqui da Voz do Silêncio, Bhagavad Gita, aqui de uns 1800 e um pouquinho, mais moderno. Luta com teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. Então, filosofias antigas que trazem, né, esse foco, esse olhar, esse cuidado que a gente tem que ter sobre os nossos pensamentos. Que a gente esteja no controle e não eles nos controlando, né? E claro que as teorias é fácil acompanhar, entender a importância e a verdade disso, mas como colocar em prática, né? Como treinar isso e trazer um pouco mais de consciência para esses nossos pensamentos. E é isso que a gente faz, que eu compartilho aqui nas segundas-feiras, compartilho com vocês nesse pequeno pedacinho de papel de 5 por 5 centímetros. Então a gente treina aqui, porque se eu trouxer uma tentativa, né, consciente, racional, se eu falar para minha mente, preciso interromper esse fluxo incessante de pensamentos. Isso é mais um pensamento que eu estou tendo e colocando aí na minha mente, né? Essa tentativa de interromper o pensamento já é um pensamento. Então, o que eu faço? Como é que eu interrompo esse fluxo? Como é que eu reduzo a quantidade dos pensamentos, filtro eles, né? E não fico desperdiçando a minha energia aí. Então, é um exercício, não é fácil. Mas a gente tem ferramentas que nos ajudam. Meditação ativa, também meditação ativa através dos traços, com a técnica do Zentangle. Então, para quem está chegando aqui, primeira vez que está acompanhando, eu sou Jana Palaoro e eu compartilho justamente essa técnica que é o Zentangle, essa ferramenta potente, que é uma meditação ativa através dos traços. Então, a gente não tenta controlar os pensamentos. A gente é convidado a focar, concentrar aqui nesse pequeno pedaço de papel. Então ele vai atuar como uma âncora de presença
E eu vou trazendo a minha concentração para o momento presente, por aqui e agora, um traço por vez. Então, a cada traço um pouco mais presente, a cada traço um pouco mais consciente no momento presente. Esse é o objetivo das práticas que eu compartilho aqui. Como eu disse, não é algo fácil controlar os pensamentos, somos todos aqui aprendizes, né, buscando esse caminho, mas com uma ferramenta que é potente, que tem comprovação, inclusive comprovação científica, fica muito mais fácil da gente colocar em prática aí todo esse conhecimento que há milênios já se vem buscando. Então, é o convite, peguem aí um pedaço de papel, não tem um pedaço de papel de 5 por 5 centímetros agora? Bom, pegue o que tiver aí, ou simplesmente acompanhe a prática, pode praticar depois, as lives, os encontros aqui, sempre ficam salvos, tanto aqui no Instagram, quanto depois também no YouTube. Lá no canal Jana Palaoro vocês me encontram, tem todas as lives lá salvas também. Toda segunda-feira a gente treina um pouquinho essa musculatura, para buscar um pouco essa paz e essa serenidade junto dessa pausa, né? Dessa pausa zen, que sabemos que é desafiador nos tempos em que vivemos hoje, quando tudo nos puxa para fora, tá? Vamos para a prática então. Falei bastante, trouxe filosofia, trouxe um pouquinho da realidade, né? Não sou zen, eu busco esse caminho, busco desenvolver esse caminho em mim e compartilho aí com vocês a partir de tudo que investigo e acesso de bonito. E vamos lá. Podem deixar os comentários aqui, eu costumo ler sempre ao final para não interromper aqui a nossa prática, tá bem? Esse é o nosso acordo sempre dos pausas zen. E eu viro a câmera, segurem, balança, é assim mesmo. Vou virar aqui pra gente praticar e vou demonstrar aqui no papel. Vamos lá. Vou botar um pouquinho de luz. Então, utilizamos estes pequenos quadradinhos. Já não é sempre nesse quadradinho de 5 por 5? Não. Então, no método Zentangle tem algumas opções de telinhas. Tem a de 5 por 5, tem de 9 por 9, tem as telas circulares, como se fosse uma mandala, que a gente chama de zendalas. Tem triangulares, tem maiores também, retangulares, tem várias telas. Mas aqui a gente está fazendo um treino que é para caber no nosso tempo, para a gente poder encaixar na nossa rotina uma pequena pílula, uma dose diária, que acontece na segunda, a gente treina nas segundas, mas a ideia é ir incorporando aos pouquinhos na nossa rotina. É 5 por 5, então a gente consegue praticar num curto espaço de tempo, e por isso é pequenininha. Para a gente ver que sim, é possível, a gente tem condições de encaixar na nossa rotina. Então, a gente começa trazendo a atenção para o pequeno pedaço de papel e podemos fazer uma respiração. A respiração, ela nos ajuda a concentrar nossa mente no momento presente. Então, eu sinto meu corpo, eu sinto o ar entrando na inspiração e eu sinto o ar saindo. E eu posso repetir uma inspiração e uma expiração suave, lento. Então, acomode a sua postura, a sua coluna ereta, e relaxe os ombros, o peso sobre os ombros. Pode descruzar as pernas, para não colocar tensão aí na sua lombar. Pode sorrir também. E relaxar os músculos da face, da testa, do maxilar, como a gente coloca atenção, né, nesses músculos da face, e vai relaxando aos poucos. Então, o início da nossa prática, com um lápis, colocamos 4 pontinhos próximo às quinas aqui do nosso quadrado e conectamos esses 4 pontos com uma linha. E aqui fazemos de forma suave, sem botar muita pressão aqui no traço. E agora a nossa tela já não está totalmente em branco,
vamos quebrando, né? O medo dessa tela em branco. A gente vai, aos pouquinhos, desbloqueando aí. E com a caneta, de agora em diante, trabalhamos a caneta. No método Zentangle não usamos borracha. Sempre a caneta. Nós vamos fazer um círculo aqui. E ele não precisa, nem deve ser perfeito, um trabalho à mão, né? Não é um computador, inteligência artificial, nada disso. É a nossa expressão humana aqui. E fazemos então esse círculo. Eu vou encostar ele nos quatro lados do quadrado. Ai, não ficou bem perfeito. Que bom. Não buscamos perfeição. Já larga esse pensamento então agora. Solta da busca da perfeição. Nós vamos fazer um pontinho. E pode ser no meio, e pode não ficar perfeitamente no centro também. É um ponto neste círculo, aproximadamente no centro. Pode olhar e concentrar um pouquinho aqui nesse ponto. Existe uma técnica, eu falava aqui de algumas filosofias orientais, como a da Helena Blavatsky, né, da Voz do Silêncio, que ela buscou essa filosofia no Oriente, no Tibete. E existe uma técnica de meditação no Oriente que se chama Tratak, que nós vamos trazer o olhar para este pontinho no centro de um círculo. Então, eles ficam olhando para esse ponto, buscando concentrar apenas no pontinho. Então, eles já praticavam essas meditações usando um apoio visual, algo, um objeto, uma imagem que ajude a concentrar. A gente tem que ter algo que nos ajude a concentrar a mente. Então, eles usavam esse exercício visual do Tratak. Vocês podem utilizar, adotar, ter um quadradinho de papel com esse círculo e esse ponto e fazer 1 minutinho por dia, quem sabe, deixa perto da área de trabalho. Então, eu vou fazer antes de iniciar um trabalho, no início da manhã ou no início da tarde. Eu vou me concentrar 1 minutinho antes, vou tentar ficar olhando só para esse pontinho, abstraindo todo o resto. Mas aqui nós vamos um pouquinho além, então nós vamos desenhar a partir desta imagem que lembra o Tratak. O objetivo aqui é trazer concentração. E a partir desse ponto vou fazer linhas assim até o lado oposto, como se fossem fatias de pizza aqui. Eu não tô contando, não sei quantas são. Ó, assim. Vou trazendo até o limite aqui da circunferência deste círculo. Aqui e aqui. E agora eu vou fazer esta figurinha aqui, como se fosse um Vzinho. Esta linha em V, dentro de cada um destes triângulos aqui, dessas fatias. Alguns podem ser retos, um pouquinho curvo. Vai testando aí. Aproveita esse momento só para ti, para descansar a mente dos pensamentos. Eles podem esperar um pouquinho. E agora, desse pontinho aqui do V, eu vou puxar uma linha até o centro. Devagar, de cada um desses Vzinhos. E o próximo passo
Então, eu vou escolher um dos lados desse triângulo que surgiu aqui, unindo esse pontinho do V até lá o ponto central. E eu vou pintar toda a parte interna com a caneta preta. Com tinta preta. Ou você use aí a caneta que você está utilizando. Use os materiais que tiver. Experimente a prática. Depois vai aperfeiçoando. Então, eu vou pular um e repetir. Então, sempre o mesmo triângulo aqui dentro dessa figura. Sempre do mesmo lado. Não precisa apertar com muita força, caneta no papel, gentileza, delicadeza. E vamos repetindo em todos. Tô fazendo os movimentos bem devagar aqui. E cada uma tem o seu ritmo, a sua velocidade. Talvez você esteja mais rápida que eu. Mais devagar. Não se compara. Faça no seu tempo. E eu gosto de fazer aqui o contorno externo e depois preencher o meio. Uma dica, mas experimente aí. Pulo um e vou para o próximo. Movimentos repetitivos. Então aqui eu já sei o caminho, eu não preciso pensar no próximo passo, eu só repito. E como é que tá a sua postura aí? Solta as tensões. Não precisa segurar com muita força a caneta, nem colocar peso nos ombros, nem na testa, nem no maxilar. Então a gente traz consciência, atenção para o traço, também para o nosso corpo. E às vezes a gente tem a tendência de segurar a respiração. Então, lembra de inspirar e expirar. E eu não preciso fazer com pressa aqui, eu posso aproveitar esse momento. A gente faz tudo com tanta pressa, o convite aqui é para desacelerar, fazer uma pausa. Sei que a gente tem tendência a correr. Nós somos assim. Nossa mente tende para agitação. Então a gente tem que treinar esse estado diferente. Esse estado de calma. Ele não vem de uma forma assim natural se não treinarmos. É um exercício bem simples. Então fizemos a moldura, os 4 pontos, a moldura, um círculo, um ponto, linhas retas. Agora estamos preenchendo. E aqui eu vou para o último. Poucos materiais. É um papel branco, mais grossinho.
E aqui eu uso papel canson, a gramatura de 180 ou 200, para ficar uma tela firminha e valorizar nosso trabalho aqui. E agora nós vamos fazer linhas, auras, linhas paralelas, preenchendo aqui esses cantinhos que ficaram entre o círculo e o nosso quadrado aqui do início a lápis, lembra? E viro e repito nos 4 cantinhos. Viro, repito. Quanto mais devagar, mais eu consigo controlar aqui a distância entre essas auras, entre essas linhas paralelas. Mas lembrando que não precisa ser perfeito, ó. Às vezes aproxima, às vezes afasta, algumas mais próximas, umas mais afastadas. Tá tudo certo. E eu vou fazer também essas auras aqui dentro, de cada um desses espacinhos. E aqui a gente usou bastante tinta, então cria esse contraste do claro e o escuro, essa polaridade, preto e o branco. Lembrando lá da fala do início, que a gente vai viver esses opostos aí, calma, agitação, alternando esses ciclos. Nem sempre o mar está calmo. Às vezes a coisa se agita. Então, para a gente não se identificar e não se apegar, nem na calma, nem na agitação, entender essas alternâncias. E completamos. E eu não vou aplicar sombra, porque ele já tem esse efeito. Ou talvez eu aplique um pouquinho de grafite, só aqui nesses últimos que eu fiz agora, ó. Um pouquinho de grafite. Aqui. Junto dessas auras que eu fiz dentro do círculo. Aqui um grafite com ponta macia. E a gente usa um esfuminho, que pode ser também um cotonete. O objetivo é espalhar o grafite no papel. Mas aqui eu botei bem pouquinho. Então, a sombra é assim, a gente vai botando aos poucos e se quiser acrescenta mais. Um sutil e delicado efeito ali. Então, este padrão, vou colocar o nome aqui atrás. Ele se chama guinês. Eu não sei se é assim que se fala. Mas eles são, cada padrão nessa técnica do Zentangle, ele é abstrato e ele tem um nome abstrato também. E este é o nome do padrão de hoje, guinês. Vou colocar a data, hoje é dia 3 de novembro. Vou assinar aqui atrás e vou colocar... Lembra de colocar a inicial, a sua inicial na frente da telinha. É a sua arte, a sua tela. Assine, coloque a sua inicial. E eu lembrei de uma história que eu ouvi agora olhando essa imagem. Não tinha pensado nela antes quando eu escolhi o padrão. E ela me fez lembrar sabe um espremedor de laranjas? Me fez lembrar um espremedor de laranjas.
E lembrei de uma história que eu ouvi, acho que foi da Lucilena Galvão, que ela fala que na vida a gente deveria perceber as experiências pelas quais a gente passa e levar delas apenas o suco, como uma laranja, né? Então leva apenas o suco da laranja, descarta as cascas. Que a gente leve os aprendizados, mas que a gente não fique tão apegado nos desafios, às dificuldades que a gente enfrentou para chegar nos resultados depois dos aprendizados, né? Então, aqui me lembrou um espremedor de laranja. Então, deixa eu concluir com essa mensagem. Não tinha programado, mas lembrei dessa história que eu ouvi dela. Então, lembrei do espremedor de laranja, que a gente leve de todas as experiências, sejam em mares calmos ou em mares agitados, que a gente leve só o suco, só o melhor e só os aprendizados de cada experiência. Que a gente possa reservar algum tempinho no nosso dia, seja para fazer uma prática com desenho através do Zentangle, seja para... Eu vou pegar aqui o que eu tenho. Seja para fazer uma breve meditação. Então, eu tenho aqui perto da minha mesa de trabalho. Esse é o círculo que eu comentava no início da Zendala, então, que é a telinha circular do Zentangle, nós chamamos de Zendala. Então, que a gente possa... Não tenho tempo para desenhar, posso meditar e ficar olhando alguns minutinhos para uma tela, posso desenhar numa tela quadrada o círculo com um ponto e fazer o treino do Tratak, que eu trouxe aqui, ou convite mais completo, trazendo os traços juntos também no papel. E eu vou virar e quero ver o que vocês fizeram aí, quero ler os comentários, depois quem quiser compartilhar comigo o que vocês fizeram por direct, me marcar, Jana Palaoro, eu adoro acompanhar. Então vamos virar aqui, segurem, dá aquela tremidinha. E aí me contem, vou ler os comentários. Espera aí que estou ajustando a câmera. Ai, suporte. Essa luz no meu rosto. Tomar uma aguinha, meu chazinho, aliás. Se hidratem aí também. Então, vamos ler. Quanta gente querida aqui. Boa noite a todos que chegaram, acompanharam. Fabiana, muito lindo. Obrigada, que bonito, né? Tão simples. Mas cria esse efeito 3D, um efeito geométrico. Ó, contraste. Do preto e do branco. Buenas tardes, Moni. Suzana, que lindo, parece uma estrela emitindo vibrações. Eu adoro. Eu trago uma referência de uma imagem, vocês trazem outras. Eu trouxe uma coisa não menos nobre, trouxe um espremedor de laranjas. Mas eu adorei a ideia da estrela emitindo vibrações, Suzana. Lindo. Suzana também, lindo este padrão. Obrigada, muito lindo, né? Andréia, lindo, amei fazer, amei as reflexões também. Obrigada, Andréia. Simone, ficou lindo, Rita, lindo, Aglair, muito lindo, Andréia, Simone, Rita, Aglair, as meninas da comunidade do Pecan. Adoro quando vocês estão aqui comigo. Isso. Então, isso por hoje. Comecei a semana aqui cansada de tantos pensamentos, preocupações, medos de situações que nem aconteceram, não sei se vão acontecer, e que a gente fica se preocupando e pesando, né? Então, que a gente possa soltar as cascas das laranjas, trazer o suco, confiar. Não trazer tanta preocupação, né? Nem os medos do passado, nem as preocupações do futuro. A gente não tem controle de tudo. E ficamos aí ruminando os pensamentos, sofrendo com pensamentos circulares, que, como trouxe o pensamento de Buda, acabam se tornando em grandes inimigos na nossa jornada.
Certo? Simone, adoro estar aqui. Ieda, uma flor entrando num túnel do tempo. Lindo também. Ieda também, da nossa comunidade. Fabiana, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, Simone. Fiquem bem. Boa semana. Cuidem os pensamentos. Vigiem os seus pensamentos. E se estiverem com dificuldade aí para aliviar a mente, vem para o papel, vem para a pequena telinha, porque ela não atende às vezes o nosso comando. Se a gente fica pensando, preciso parar de pensar, é mais um pensamento que a gente está acrescentando, né? E aqui no papel temos esse convite de uma forma gentil, delicada, e quando menos percebemos, estamos nos desconectando dessa mente que tanto pensa, focando um traço por vez, trazendo presença, concentração, né? E aliviando, dando uma pausa zen para nossa mente, certo? Andréia, pausa zen é um presente para começar a semana. Carpe diem, Aglair, carpe diem, isso aí. Obrigada a todas. Um beijo, até a próxima segunda, até o próximo pausa zen. Fiquem bem, cuidem dos seus pensamentos. Um beijo.